ler um texto aqui com os irmãos para a nossa meditação, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Tá bem? 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3. E eu acredito que nesse versículo o Senhor vai estar falando conosco. Segunda Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 3. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: mas eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Diga glória a Deus. Diga-se comigo: simplicidade em Cristo. Amém. Agora feche a sua Bíblia, pode se assentar, pode exaltar o Senhor com palma de vitória. Amém. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, onde eu acabei de mencionar, de ler, é uma passagem muito conhecida, que muitas pessoas conhecem. Mas há algo que me chama muita atenção aqui nesse texto, é quando fala sobre a simplicidade que há em Cristo. E o apóstolo, ele fica preocupado com o povo que ele havia levado até Jesus, porque havia muitos dogmas, muitas religiões, filosofias em seu período, e ele temia que um desses ensinamentos pudesse tirar a simplicidade que havia em Cristo. E ele vai falar a respeito desse versículo, e isso me chama muita atenção, que ele vai dizer: olha, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou a Eva, Satanás também possa enganar vocês e tirar vocês da simplicidade que há em Cristo. Aqui nesse contexto, ele deixa muito claro que o evangelho de Cristo é um evangelho simples. E quando ele fala a respeito, alerta aquele povo para que eles não venham ser enganados, então eles receberam algo da parte do mensageiro, receberam o ensinamento, receberam a palavra de Deus, conheceu a palavra de Deus. Jesus se revelou àquele povo, e o apóstolo estava preocupado que Satanás viesse a enganar aquele povo. Isso me chama a atenção, porque eles tinham a revelação a respeito de Cristo. A Bíblia vai nos revelar dizendo que Jesus, juntamente com seus discípulos, na reunião com seus discípulos, ele vai perguntar a cada um dos discípulos: quem os homens aí fora estão dizendo que eu sou? E cada um vai se pronunciar. Esse é um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, porque isso falou muito ao meu coração no tempo da adversidade, no tempo de uma confusão que estava na minha mente. Eu li esse texto e ele me chamou muita atenção, porque Jesus vai perguntar para cada um daqueles que estão do lado dele, e vai perguntar: quem os homens do lado de fora, lá fora, está dizendo a meu respeito? Quem eles estão dizendo que eu sou? E várias pessoas vai dar ali o seu parecer. Ele vai dizer: olha, disseram para mim que o Senhor é Jeremias. Olha, a unção que estava sobre Jeremias, aquele que usou Jeremias, o poder que estava sobre Jeremias é o mesmo poder que está sobre aquele Jesus. Sim ou não? É o mesmo poder, porém ele não é Jeremias. Eles tiveram um parecer um pouco parecido com a verdade, mas não era verdade, porque ele não era Jeremias. E alguém vai dizer: estão dizendo que o Senhor é João Batista, o espírito de João Batista que está sobre a sua vida. Parece, mas não é. Essa não é a revelação correta de quem eu sou. Isso é o que os homens estão dizendo. Teve até uns que disseram que o Senhor é Beelzebul, é usado por demônios. Essas características todo homem de Deus aqui na terra vai ter, daqueles que estão do lado de fora. E Jesus vai perguntar para ele: tudo bem, o que os homens dizem para vocês aí do lado de fora mudou o seu parecer a meu respeito? A informação que vocês receberam do lado de fora mudou o seu parecer a meu respeito? E Pedro vai dizer: não, eu sei quem tu és. Tu já vai entender. Eu sei quem tu és. Alguns disseram que o Senhor é Jeremias, outros João Batista, outros disseram que o Senhor é usado por demônio, mas eu sei quem o Senhor é. O Senhor é Jesus, o Filho de Deus. Agora, a parte mais importante é o que Jesus vai dizer para ele. Você vai entender, porque Jesus olha para ele e vai dizer: Pedro, quem te revelou isso não é carne e sangue. Essa informação tu não recebeu de homem.
Não foi um estudo que passaram de mim para vocês. Não foi carne, não foi o homem que te revelou, não foi o homem que te passou essa informação. Não tem como você saber disso, a não ser que o meu Pai que está no céu tenha te revelado. Quem está me entendendo, diga amém. Pedro tem a revelação de o Pai revela Jesus a Pedro. Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Essa é a maior revelação. Ele sabe quem é Jesus. Ele pode sair agora e anunciar a respeito de Jesus, porque ele tem um parecer e uma revelação de Deus a respeito de Jesus. Alguém vai perguntar: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E alguém vai dizer: envia-me a mim. Esse que diz envia-me a mim, ele tem uma revelação do céu. Ele não foi enviado de qualquer maneira, ele não foi de qualquer jeito. Ele tem uma revelação de Deus para poder prosseguir com a mensagem. Ele tem uma revelação de Deus para poder anunciar esse Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 16, salvo engano, no verso 20, Jesus vai dizer assim: olha, e esses sinais seguirão aqueles que crerem, versículo 16 seguir, mas no 20 ele vai dizer assim, ó, que os sinais irão confirmar a minha palavra. Esse que está levando a palavra, que ouviu a respeito de Jesus, que é Pedro, os apóstolos. Grandes sinais estão seguindo o ministério dele. Quando eu falo grandes sinais, eu não estou só falando de libertação, estou falando só de cura divina, eu estou falando de salvação de alma também. Ele diz: essa será uma confirmação que a sua palavra que você prega é a verdade. Eu estou convosco todos os momentos, eu vou ser contigo. A palavra que você está levando é a palavra revelada. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? A igreja, nós passamos a ter muitas influências, e muitos de nós às vezes queremos sustentar posição. Muitos de nós às vezes tomamos uma atitude que não é uma revelação de Deus, não é uma direção de Deus, não é palavra de Deus. Apenas fomos influenciados, talvez por essa nova geração, talvez por uma palavra, talvez por algo que aconteceu. Eu costumo dizer na congregação aonde nós pregávamos, eu fui fazer uma visita para uma irmã na cidade de Ouro Preto, e quando eu estava chegando na casa dela, eu vi uma placa em frente à casa dela. Tinha uma outra casa e tinha uma placa, e ela disse assim: oração e revelação só às terças, quintas e sextas-feiras. Às sextas, ela colocou os dias que a pessoa poderia ir lá e fazer uma oração, e todos que chegavam lá recebiam a revelação de Deus. E eu acredito em revelação de Deus. Se tem alguém que acredita em revelação de Deus, é eu, irmão. Mas quando eu olhei para aquela placa e olhei para a irmã que estava ali, então me veio uma pergunta: quem vocacionou? Quem? Ela está fazendo isso por quê? E para quem? Qual é a finalidade? Qual é o intuito? Qual é a expectativa? Quem criou essa expectativa? E qual é a expectativa que ela tem para estar fazendo isso? E todas as pessoas que chegavam lá recebiam um recado. Agora eu te digo uma coisa: as pessoas falaram muito dela, que era uma profetisa, que era muito usada. Então alguém que chegava e se aproximava de lá, ela dizia: eu preciso passar alguma coisa, porque eu tenho que sustentar a minha posição de profeta, para não ficar feio para mim. Então alguém chegava, então ela falava alguma coisa e dizia: o Senhor está dizendo, quando o Senhor não estava dizendo, porque ela queria sustentar uma posição. Agora isso existe em várias áreas da nossa vida, várias áreas. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Se Deus me mandou falar, a gente fala. Se Deus te mandou falar, os obreiros, seja quem for o líder, falar, fala. Agora se ele não falou, não fala nada. Se você foi agendado para pregar aqui, como eu fui convidado para estar hoje, e na minha casa o Espírito diz: você não vai, não vai. Não vá além da palavra, não vá além da sua fé, não vá além da informação e da revelação que Deus te deu. Não vai além, não faça nada que Deus faria, que Jesus não faria. Irmão, a vontade de Deus não tem como dar errado. É por isso que muitas pessoas estão indo e elas estão voltando frustradas. É por isso que muitas pessoas estão indo ao campo e estão padecendo e voltando frustradas, e muitos estão desviando. Se tem uma pessoa que gosta de missão, sou eu, irmão. Mas eu não posso ir se o Senhor não me enviou. Eu não posso falar se o Senhor não falar.
Me chama a atenção, eu gosto de ler muitas histórias dos heróis da fé. E me chama a atenção de um pregador de cura divina. E ele era muito utilizado, ele recebeu um convite para estar no culto, para poder fazer a ministração, para poder ministrar cura divina. E tinha uma multidão de pessoas enfermas ali naquele lugar. E quando ele chegou no púlpito, tinha mais de 50 mil pessoas para ouvir a mensagem. Os enfermos estavam ali. Ele disse: olha, toma aqui o microfone, tu vai pregar. Ora, esse povo está enfermo e veio aqui para ver você pregar e ser curado. E o Espírito do Senhor disse para ele assim: olha, tu não vai pregar não, hoje tu não prega, tu vai dobrar o joelho e vai só orar. Agora eu te pergunto, irmão, se fosse outra pessoa, sustentaria a sua posição, porque ele tem um nome a zelar. Ele é um curandeiro, ele é um profeta. Ele precisa sustentar, mas ele não. Ele estava na dispensação de Deus. Dobrou o joelho, 6 horas da tarde, orou até as 9. Às 9h30 teve dificuldade para ele sair do local onde estava, porque a glória de Deus desceu de tal forma naquele lugar que os paralíticos começaram a andar, os cegos começaram a enxergar, pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E isso se chama direção de Deus. A direção de Deus, e a direção de Deus não é a nossa direção. Há uma diferença em fazer o que eu quero e fazer o que Deus quer. É por isso que poucos de nós estamos ganhando alma. Poucos de nós estamos sendo ganhadores de alma, porque não temos a revelação, a direção. Estamos fazendo porque muitas pessoas falam. Estamos falando porque muitas pessoas falam. Um dos textos que mais me chamou a atenção na Bíblia, um daqueles, é Jó 42:5. Porque ele diz assim: Senhor, com o ouvir dos ouvidos ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Eu era temente, seguidor, mas aquilo eu ouvi falar. Eu ouvi do Senhor, e ele ouviu a verdade. Só que Deus queria um negócio mais profundo com ele. Porque ele vai dizer: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino ao pó da cinza, ao pó da terra. Quando ele tem a revelação correta, ele enxerga para dentro de si e reconhece quem ele é. O homem que Deus olhou e disse assim: ele é íntegro, ele é reto. E ele também conhecia, ele também se auto-identificava como homem íntegro. Tanto é que ele questionou: eu sou um homem que estou andando no padrão, eu sou um homem que vivo segundo a palavra de Deus. Mas depois que ele tem uma revelação de Deus, ele vai dizer: eu me abomino, eu sou um pecador, eu sou alguém necessitado de Deus tanto quanto os outros. Eu preciso de uma direção tanto quanto as outras pessoas. E o fato de Deus estar comigo e eu estar andando na palavra não significa que eu sou perfeito, e não significa que eu sou melhor do que ninguém. Hoje nós estamos preocupados com o status, irmão, e eu também tenho ficado muito preocupado com essa situação. Eu fico preocupado com essa situação. Eu falo aqui não para minha glória, mas para a glória de Deus. Nós viemos do interior, no interior nós tínhamos muito trabalho nas ruas. Dentro de boca de fumo a gente entrava, evangelizava. Eu sou novo aqui em Porto Velho, estou conhecendo, já quero retomar os trabalhos, tá entendendo? Mas se tu perguntar assim: tu conhece o pastor Márcio? Ninguém conhece, não conhece, mas o céu conhece. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não preciso ir lá nas ruas fazer uma ministração e filmar para sair postando aquilo para ter um nome. Eu estou ganhando alma. Quem está me entendendo? Estamos perdendo o foco, irmão. O verdadeiro foco, aquilo que fez com que a igreja avançasse. A Bíblia diz que aonde a igreja ia, ela abalava o inferno. Ela abalava o inferno. E hoje o que nós vemos é ao contrário. O inferno está abalando a igreja de Cristo. E a igreja hoje é uma igreja que está com medo. A igreja hoje é uma igreja que está enferma. E o nosso rei não pode ser abalado, porque ele é inabalável. Então há algum problema, irmão, porque o verdadeiro cristão não pode viver como nós vemos vivendo hoje. Hoje os crentes estão com medo. Tem crente que tem medo de morrer. Tem medo de morrer, irmão. Se tem uma coisa que o cristão não deveria ter, é medo de partir. Mas eles têm. E eu não vejo a hora de chegar o meu dia, porque eu estou louco para ir logo, irmão. Agora você vê os crentes estão com medo.
Se fala em macumba, estão com medo da macumba, estão com medo da enfermidade. Paramos no meio da rua, tinha um alguidar ali na encruzilhada, quando nós estávamos vindo da missão. E nós chegamos no horário que os espíritos recebiam, que era de meia-noite a 1 da manhã. Então esse horário você geralmente não pode tocar. Tem gente que chuta macumba 2 da manhã, praticamente não serve. Mas de meia-noite a 1 ele não recebeu, é o período dele receber. Foi o período que eu cheguei e chutei aquela macumba e repreendi aquele mal. E o irmão que estava comigo, ele disse: olha, não toca nesse negócio não, porque essas coisas são perigosas. Está vendo a igreja? A igreja com medo de macumba, a igreja que tem medo de enfermidade, a igreja que tem medo de notícia ruim, essa igreja não pode avançar, porque o diabo sabe aonde amarra o crente. Essa igreja não pode avançar porque ela está limitada. E essa igreja precisa de uma revelação de Deus, precisa conhecer de fato Jesus, não como Jó conhecia apenas de ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente. Quem me entende, diga amém. Conhecer conforme está escrito, irmão. Viver conforme está escrito. Se você sentiu a presença do Espírito Santo e deu vontade de pular, pule. Não sentiu vontade de pular? Não pule. Sentiu vontade de bater palma? Bata palma. Se não sentiu, não faça. Se você teve algum recado e precisa falar alguma coisa comigo, levante-se e fala. Se não falou, fica no seu lugar. Se deu vontade de falar em mistério, fala em mistério com o Senhor. Se não deu vontade, não fala. É só isso, irmão. A igreja precisa voltar à simplicidade. Não precisa ter posição humana. Não precisa impressionar ninguém. Não preciso gritar aqui. Eu não preciso pular aqui. Eu não preciso sair falando em mistério para poder tomar a sua atenção, para você olhar para mim e dizer: olha, esse daí é um profeta. Porque não funciona assim. Isso é imitação do cristianismo. E eu estou falando sobre cristianismo e não imitação. E quando a igreja adota essa verdade, viver na verdade, a verdade de Coríntios 13, 8, que nada podemos contra ela. Então quando nós entramos nisso aí, esse é o reino inabalável, irmão. Os crentes estão mentindo. Hoje nós vemos os cristãos que mentem. E eu perguntei: irmão, não pode, é uma boa causa. Não pode. Não pode, é a simplicidade. Se é, se não é, não é. Eu achei bacana, o pastor Germano disse aqui que as pessoas têm que saber. E se ela não aceitar Jesus, vai para o inferno. Olha que legal. Não montou mensagem, não teve aí uma expressão de hermenêutica, aquela coisa toda. Ele falou o que é certo, o preto e branco. Pronto, só falar isso. Eu não preciso dar de jeitinho na mensagem de Deus. Irmão, os intérpretes de Deus, os que estão tentando interpretar a Bíblia, estão arrancando Deus do nosso meio. Fala do jeito que está. Fala conforme está escrito. Faz conforme está escrito. É só, irmão. É só. Caso contrário, iremos fazer muito sacrifício de tolo. Eu já fiz muito sacrifício. E eu gosto de orar, gosto de buscar Deus. Mas eu vi muitas pessoas que subiu 40 dias no monte. Entendeu? Mas eles não tomaram Deus em sua palavra. Você pode subir, fazer 40 dias, fazer tantos dias de oração, quantas horas oração você quiser, quantas horas quiser, quanto jejum quiser, mas enquanto você não tomar Deus em sua palavra, nada resolve. Deus não mandou você subir monte e fazer 40 dias para receber vitória. Não, Ele diz para você tomar Ele em sua palavra. Ele não disse para Pedro? Quem já conhece a história de Pedro? Estava no barco e veio uma onda. Quem conhece, diga amém. Jesus estava vindo sobre as águas e ele disse: é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. E Jesus disse: Pedro, vem. E ele disse assim: Jesus, espera um pouquinho, deixa eu entrar no Espírito, deixa eu ver se eu sinto a presença de Deus, deixa eu fazer um jejum de 40 dias. Foi isso que ele fez? Não, ele tomou Deus em sua palavra. Ele disse: vem, então ponto final, eu vou descer do barco, vou começar a andar sobre as águas, porque aquele que está do outro lado disse: vem. E eu não vou fazer 40 dias de jejum para poder obedecer a palavra de Deus, não, irmão. Todo sacrifício, toda oração, todo jejum que é feito fora das escrituras sagradas é em vão. É em vão. É em vão. É por isso que nós não estamos cheios do Espírito Santo, porque ainda nós vamos atrás de simpatia. Não queremos obediência, queremos só a bênção. Então alguém vai, vem, te convida e diz: olha, você vai fazer uma oferta de 1.000, de 10.000, que eu já vi isso acontecendo, e eu vou liberar uma palavra de bênção, tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Não funciona, irmão. Enquanto você não tomar Deus em sua palavra, a vida não muda, não há salvação, não há milagre. Pessoas vão levantar a mão, aceitar Jesus, vai ficar 5 dias e vai embora, porque ela foi induzida a vir à frente, não foi o Espírito que trouxe. Quem está me entendendo, irmão? Diga amém. Eu estou tentando ser o mais conciso, o mais claro possível. Eu não sou um pregador, eu só sou um mensageiro.
Mas já ganhei centenas de almas para Jesus dentro de presídio, dentro de boca de fumo. A última vez que nós entramos dentro de uma boca de fumo, tinha um monte de gente lá, tinha em torno de uns 15. Foi a conta de entrar lá dentro e todos caíram endemoniados. Pregamos a palavra e dos que ali estavam, ganhamos para Jesus. Isso não está registrado aqui na terra, está no céu. Porque eu não preciso disso aqui na terra. Uma coisa é eu divulgar o meu trabalho, outra coisa é eu ter a intenção de me promover. Quem me entende, diga glória a Deus. A psicologia diz que o caminho do homem não pode ser mudado enquanto a mente dele não mudar. Tem que mudar isso aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz: renovar a nossa mente. Tem que mudar, tem que voltar para a palavra. Tem que voltar. Irmão, eu estou falando de Pedro. Pedro pregou a palavra. Onde a sombra dele passava, curava. Eu estou falando de um homem iletrado. Eu estou falando de um homem que não teve oportunidade de estudar. Eu estou falando de um homem que era pescador, irmão, porque ele não tinha nenhuma faculdade, não tinha nenhum grau de instrução para ter um emprego melhor. E ele estava ali pescando. Ele anunciava o evangelho na sua simplicidade. E uma multidão, 3.000 almas se converteram ao Senhor com o sermão de Pedro. Pega o livro de Atos, irmão, e tu vai ver que o sermão dele é simples. Ele perguntava: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão bêbados? Ele vai dizer: não, isso é cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Isso aí veio por intermédio daquele Jesus que vocês mataram e crucificaram, mas ele vos perdoa de você aceitar ele e ser batizado. Pronto. 3.000 almas ergueram a mão, ergueram as mãos e aceitaram Jesus como Salvador. A igreja, irmão, tinha uma multidão. Não sei se eu estiver errado, vocês vão me perdoar. Eu não sei se essa contagem de multidão, ela é feita uma contagem hebraica ou romana. Se for romana, ela vai até 48.000 pessoas. Agora imagina 48.000 pessoas. Tinha 7 diáconos. 7 diáconos que abalava a terra, ganhando alma. Diácono, porque as pessoas pensam que ganhar alma é para pastor. Não, ele diz: ide por todo mundo. Quem? Aquele que Deus vocacionou. Quem Deus vocaciona muitas vezes é um diácono, é um pastor, é um missionário, é um irmão, é você. Tudo que eles precisavam fazer é ter uma atitude de obedecer a palavra, tomar Deus em sua palavra. Quando eu li esse texto aqui a respeito de Satanás enganar, é isso que eu estou falando. É o que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Estamos sendo influenciados e estamos muitas das vezes abandonando a palavra do Senhor. Já aconteceu muito isso comigo. Já quem dizer: faz uma campanha de tantos dias, amém. Mas se eu não obedecer às escrituras, não tomar Deus em sua palavra, nada sério. Na igreja que eu me converti tinha muita cura divina. Então o pastor começava a tocar violão e as pessoas começavam a cair endemoniadas. Outras eram curadas e eu disse: eu quero isso para mim, eu também quero ser usado. Eu perguntei para o pastor, que Jesus já o levou. Eu disse: como eu faço para botar a mão sobre as pessoas assim, igual o Senhor faz, e elas serem curadas? Eu vou ter que jejuar vários dias, vou ter que orar bastante. Ele disse: não, tu tem que tomar Deus em sua palavra. No livro de Marcos diz: põe as mãos. Pronto, você vai pôr as mãos, que é o teu trabalho, e a cura divina Deus vai fazer, porque Ele falou. Ele vai vindicar você como profeta, porque você está obedecendo. Eu vou te falar uma palavra aqui, irmão, que eu sei que é pesado, porque ninguém é acostumado a ouvir esse tipo de coisa, mas é a realidade. Pastor, não creio, não tem problema. Paciência, com o tempo, de repente, tu vai ouvir mais a respeito disso. Mas Deus, Ele está enredado, Ele está obrigado a fazer a sua palavra. É forte, né? Deus obrigado, mas Ele é soberano. Não, Ele falou. Ele não pode mentir. Deus pode mentir, irmão? Sim ou não? Então, se Ele falou, vai. Pronto. Se Ele disse: olha, vai que eu vou te abençoar, Ele vai abençoar, irmão. Porque Ele precisa fazer aquilo que Ele falou, porque Ele é Deus. E Tiago diz que não há variação, não há sombra de dúvida e mudança em Deus. Uma vez falado é o suficiente para cumprir. E eu preciso tomar Ele em sua palavra. Se Ele falou, irmão, a única garantia que eu tenho da salvação, a única, é isso aqui, ó. Porque é isso aqui que me sela com o Espírito Santo. É a única. Nenhum pastor vai chegar aqui para mim e vai dizer: ó, tu és salvo. Nenhum deles pode me convencer que eu sou salvo, porque eu sei da minha vida. Eu preciso tomar Deus em sua palavra. Eu sei os requisitos para a salvação. Eu conheço a graça para a salvação. Eu tenho agora é que obedecer, fazer conforme Deus está mandando, fazer conforme está escrito. É só isso, irmão.
Então você veio aqui, você tem um filho que está nas drogas e precisa e quer que Jesus salva ele e não sabe o que fazer, já fez um monte de campanha. Talvez você não tomou Deus em sua palavra, só isso. Quando eu me converti, eu queria ganhar a minha família. Sabe onde eu fui? Nas escrituras. Ele disse: tu crê, tu e tua casa servirá ao Senhor. Meus familiares de perto, quase todos eles eu ganhei para Jesus. Ganhei irmão, ganhei irmã, ganhei mãe, ganhei primo para Jesus. Ganhei meus tios para Jesus. Hoje está na glória. Ganhei para Jesus. Eu só criei. Tudo que eu preciso fazer é crer. Talvez seja essa a maior dificuldade da igreja. Crer. Toma Deus em sua palavra, creia na palavra do Senhor, acredite no que está escrito aqui, faça, vai, irmão. Enquanto você estiver enquadrado nessa palavra, ninguém pode te tocar. Eu estou falando com efeito de causa, irmão. Eu vivi situações que Deus me provou que se eu obedecer isso aqui, ninguém pode me tocar. Eu fui na favela do Rio de Janeiro, irmão. Talvez alguém vai duvidar aqui, mas se tu tiver uma oportunidade, tu vai lá. Não sei se tu conhece o pastor Marco Pereira. Alguém conhece o pastor Marco Pereira? Ele foi caluniado e tudo mais, mas eu estive lá com ele, nós jantamos juntos, eu conversei bastante com ele. Ele é na favela, no Éden, São João do Meriti. É muito perigoso. Quem já morou no Rio de Janeiro ou já foi lá, sabe que toda favela tem um traficante, tem que pedir permissão para entrar. É uma burocracia, mas ele entra em todas as favelas, o que não é comum acontecer com, vamos dizer até com alguns pastores. Não é comum entrar em todas as favelas, mas ele entra. Ô irmão, vou te falar uma coisa aqui. Deus sabe se eu estou falando a verdade ou não, mas você pode ver isso porque ele ainda está vivo. E eu fui lá. Ele entra na favela, tem 40. Ele não precisa de mudar nada no evangelho para atrair ninguém. Ele entra de paletó e gravata junto com seus obreiros, suas obreiras, e os traficantes estão lá. Tem em torno na entrada da favela, em torno de 40, 50 traficantes. Ele entrou, colocou o pé, ele fechou. Quando ele fez assim, caiu os 40, todos eles endemoniados, com fuzil e tudo. Eu fui lá, eu estou falando de experiências que eu tive lá com ele, irmão. Calma aí que o funil vai apertar um pouco mais, talvez tu não vai crer no resto. E daquelas pessoas você ganhou para Jesus. Eu fui na casa dele, no andar de cima tem 60 pessoas recém-tiradas do tráfico, ex-homicida, ex-estrupador, na casa dele, dentro da casa dele, no andar de cima. Tem os quartos, tem 60, eles não têm acesso ali no andar de baixo, que é onde o pastor Marco vive. Mas eles ficam lá em cima, ali eles almoçam, a gente tinha 60 ali, recém-tirado, fora do instituto, onde tinha em torno de 500 a 600 internos, tirado do tráfico. Eu estou falando de um homem, irmão, que ele começou a orar, agora você vai... Mas aqui todos são assembleianos. Se você ler a história da assembleia, quando o Gunavim foi orar para um cidadão, vocês devem saber disso, está no livro da CPAD. Na hora que ele faz a oração para um cidadão, aquele cidadão, ele sai do chão, ele levita no chão. Alguém já viu isso? Não? Está escrito. CPAD é de honra e sabe que não vai escrever coisa que não presta. Está escrito que quando o Gunavim fez a oração, aquele homem levitou e ele voltou para trás. Depois ele foi, botou a mão de novo e levitou de novo. Eu estou falando isso porque lá o pastor Marco Pereira, na hora da oração, levitou 20 centímetros do chão. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, olha para você e pergunta: o que eu estou fazendo para Cristo? Qual a experiência que eu tenho? O que eu estou fazendo para Cristo? Por que acontece isso com ele, pastor? Ele está toda madrugada dentro de favela pregando a palavra de Deus. Ele está colocando a vida dele em risco para ganhar a alma, para salvar a alma. E não é qualquer alma, é alma de gente que é perigoso, irmão. Gente que mata mesmo, mas ele está ali. E eu voltei para o estado de Rondônia com a pergunta na minha mente, no meu coração: o que eu estou fazendo para Cristo? Porque eu achava que estar dentro da igreja e pregando, eu já estava fazendo alguma coisa. Na verdade, eu ia chegar com palma nas mãos no céu. 1h da tarde, o homem está dentro de metrô. Irmão, o sol do Rio de Janeiro é 42 graus. Isso é frio. Ele está dentro de metrô, ônibus circular, pregando a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque a incumbência de levar a mensagem, ganhar as almas, não é de obreiro só, é de todos, todos que Deus nos chamou. Ele vinde a mim todos. Depois ele disse: ide e pregai o evangelho.
É necessário, irmão. Ele teve a revelação de Deus, ele segue. E o homem é rígido. Vai começar, o homem é rígido. Então, para ele ter aquela quantidade de pessoas que ele tem lá dentro, irmão, só pelo Espírito Santo, só pelo poder de Deus. Quando ele virou as costas para orar para o endemoniado, eu já tive muita arma. E dá para conhecer quando o rapaz tirou a arma. Era uma 380, 380, puxou e fez assim, ó. Saiu fogo. E ele descosta, não estava vendo, e o homem estava assim, ó. Não saiu fogo. Aí ele pegou de uma criança de 12 para 14 anos, um fuzil que estava do lado, e puxou o fuzil. Quando ele pontou o fuzil, ele caiu endemoniado também. Quem está me entendendo isso? Quantos acreditam nisso ainda, irmão? Quantos acreditam nisso? Eu estou dizendo para você que é possível você viver o sobrenatural de Deus. Eu estou dizendo que se esse povo que está aqui, que não é uma grande quantidade, tomar uma decisão de sair pelas ruas aí e dizendo assim, eu vou trazer o povo para a igreja, eu vou salvar a alma, irmão, não tem ninguém que possa te parar. Quando você toma Deus em sua palavra, Jesus diz, ide, e você diz, eu vou, na minha condição, eu não sou muito usado não, mas no seu limite você vai fazer a obra de Deus. Eu estou dizendo que se você tomar essa decisão, irmão, o céu vai se abrir, o céu se move para quem está se movendo na palavra de Deus. Enquanto eu não me enquadrar na palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, irmão, sinto muito, nada vai acontecer. Pode vir aqui te enganar, tu vai receber vitória, vai receber milagre, mas a verdade é que não vai. E se receber não vai ser duradouro. Porque ele disse assim, recebeu um milagre, mulher, vai, não peca mais. Porque senão tu perde teu milagre, vai te suceder coisa pior. A igreja precisa voltar a essa atividade, a essa palavra. Precisa voltar à veracidade da palavra. Precisa voltar à simplicidade, voltar. Entendeu? Eu acho muito bonito, eu não sou contra a teologia não, irmão. Mas eu acho que as duas coisas têm que andar junto. Conhecimento, a humildade, a presença de Deus. Não é feio eu chegar aqui e dizer, ó irmão, Jesus salva, só isso. Não é feio não. Eu não preciso chegar aqui e tentar ser eloquente aqui, usar termos aqui que talvez a minoria possa conhecer. Não adianta eu ter um sermão que possa te cativar você a me ouvir, e quando acabar o culto, tu vai ficar boca aberta e vai dizer, rapaz, como o pastor prega, mas e aí, mudou de vida? Se viu para alguma coisa? Não é nada. É só palavra, é só conhecimento. E conhecimento sem humildade, sem a presença de Deus, eu não quero. Porque foi com essa brincadeira que Adão e Eva se deram mal. Tem conhecimento aqui. Como dá rápido o conhecimento? Mas sem Deus, Deus tinha uma outra árvore para eles. A árvore da vida, mas rejeitaram a árvore da vida. Eu sempre vou me exortar todos os dias, quando eu dobro o joelho durante a noite, antes de dormir. Toda oração que eu faço antes de me deitar, seja eu ali sentado no chão, onde eu estiver, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão a Deus pelos pecados que porventura eu cometi. E o segundo é, Deus, nunca deixa faltar no meu coração a humildade e a simplicidade. Nunca permita. Nunca permita. Eu não estou preocupado em falar bonito. Estou preocupado em ver salvação, ver milagre. Não deixa a serpente te enganar. Não deixa a serpente te enganar. Não deixa ela dizer que seu ministério pode ser vendido. Não deixa ela dizer para você que você pode ganhar dinheiro com o ministério, que não dá. Não deixa ela te enganar dizendo que você vai ganhar alma e vai lucrar financeiramente com isso. Não deixa ela te enganar. Não deixa, irmão. Não deixa. Se prive dessas coisas.